Então, vamos gravar um vídeo agora sobre a soma de rima, soma dupla de rima, envolvendo funções de duas variáveis. Então, se você tem uma função f que sai de um subconjunto A contido no R2 chegando em R, essa função pega um par xy e associa um número real f de x, y igual a z. Um exemplo que nós vamos trabalhar é a função de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa função tem como gráfico um paraboloide. Observe que z é sempre positivo. Quando x for 0, y for 0, z é 0. Então, você vai ter aqui os eixos coordenados, o eixo z, eixo x, eixo y, né? E se você for olhar para essa função, para o gráfico dessa função, quando x for 0, y for 0, z é 0, você vai ter um ponto aqui. Quando z for 1, você vai ter uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que você desenha na altura z igual a 1. Você vai ter uma circunferênciazinha aqui. Quando z for 2, você vai ter uma circunferência de raio raiz de 2. Raio maior do que a circunferência anterior. Quando z for 3, você vai ter uma circunferência de raio raiz de 3. E assim você vai ter aqui variando esse valor de z, você vai ter uma superfície que é chamada de paraboloide, o paraboloide. Bom, mas vamos ver no GeoGebra essa superfície que é o paraboloide. No GeoGebra você tem aqui, os eixos, o eixo x sempre em vermelho, y em verde e o eixo z em azul, ok? Se você digitar aqui z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, você tem aí o paraboloide, como nós vimos anteriormente. Bom, mas o que nós queremos realmente nesse vídeo é trabalhar com a integral. Então, vou limitar o domínio desse paraboloide, dessa função, cujo gráfico é o paraboloide, para poder trabalhar com a integral dupla, tá? Então, vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Então, para isso, eu vou digitar aqui como uma função de duas variáveis, f de x, y, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, você tem aqui como função de duas variáveis. E aqui ele exibe o gráfico dela com essas linhas aqui, com essas curvas, ok? Bom, mas o domínio do jeito que tá, o domínio aqui é o R2 inteiro. Então, vamos restringir esse domínio. Então, para restringir o domínio, a gente vai digitar aqui a palavra função. Escolher essa terceira opção e vou digitar u ao quadrado mais v ao quadrado, a variável u variando de 0 a 3 e a variável v variando de 0 a 2. E aí, você vai ter um pedaço do gráfico dessa função. Então, eu vou colocar aqui a função 4 menos 0,1 u ao quadrado menos 0,1 v ao quadrado.
variável U, valor de 0 a 3 e a variável V de 0 a 2. Tá? Por que eu fiz isso? Porque quando a gente pega aqui os índices negativos, o paraboloide tem concavidade para baixo, tá? E aí eu peguei só um pedaço dele, vou até visualizar ele inteiro aqui, com cavidade voltada para baixo, tá vendo? Só que eu só peguei um pedacinho aqui do gráfico dessa função e a gente vai trabalhar com este domínio aqui, ó, o x de 0 a 3 e o y de 0 a 2, ok? Então, vou tirar, só quero visualizar esse pedacinho e aí eu vou projetar esse gráfico lá no plano XY para a gente visualizar esse domínio, tá? Para isso, a gente coloca aqui, ó, tá? Então, vou criar dois controles, aqui eu vou chamar de A, variando de 0 a 5. Trabalhar com incremento inteiro que fica mais fácil. E um controle B, variando de 0, vou pegar um pouquinho maior, 7, incremento inteiro, ok. Bom, o que eu vou fazer com esses controles? Eu vou criar aqui o ponto 0, 0, tá? Que é o ponto A. O outro ponto eu vou variar conforme o controle A, tá bom? Então, eu vou botar aqui ponto 0A e o outro ponto conforme B, B0 e o outro ponto vou pegar BA. Assim a gente pode estar variando aí. E eu posso mudar também essa variação aqui para a função, colocando aqui o tá variando de 0 ao controle B e o V de 0 a A. Aplicar. Ok. Então, o que aconteceu? Aumentou meu domínio, esse domínio aí vai aumentar conforme o A e o B que eu escolher aqui, ó. Tá vendo? Conforme o A e o B. Certo? Então, vamos deixar assim por hora. Bem, com isso eu vou construir um retângulo aqui nessa opção polígono. Venho aqui, escolho esses pontos para fazer um retângulo. E esse retângulo ele aparece tanto na versão 2D quanto na versão 3D. Esse retângulo ele é o domínio lá embaixo da função. Aqui em rosa. Ó, é exatamente o domínio da função, certo? Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Esse ponto tem coordenadas, aqui o x é 3, aqui ó, x3, o y é 0, certo? O y é 0. E o z é a cota, né? A cota é dada pela função f aplicada no ponto 3, 0. Bom, com isso a gente pode traçar aqui esse segmento que vai desse ponto a este. E vou fazer a mesma coisa aqui com este pontinho aqui. Só que detalhe, se eu fizer alteração no meu controle, aqui ó, o ponto não vai movimentar junto, tá? Então, o B o valor de x é exatamente o valor de b, então tem que alterar aqui nesse ponto. Em vez de colocar 3, eu vou botar b, e aqui f de b, 0.
publicar. Ok. Bom, vou fazer a mesma coisa agora com esse ponto, mas eu vou fazer o teste aqui. Aqui não aparece todo porque a minha área de visualização tem um limite, tá? Então, por isso que não apareceu até o final. Vamos lá. Vamos deixar até onde a gente consegue ver. E esse pontinho aqui? Esse pontinho é dado por, no caso, B, que é o X, né? X. O Y aqui, que é o valor de A, que é 4. Valor de A. F de BA. Então, você tem esse pontinho aí você pode traçar o segmento. Mesma coisa aqui com este ponto. Bom, do outro lado já está limitado aqui pelo eixo. Então, você tem uma figura aí, faça de conta que nós temos uma caixa, aqui a lateral, aqui nós temos a outra lateral, aqui é o outro lado da caixa, outro lado, o fundo é exatamente o domínio da função, aqui em rosa, e a tampa é a superfície aqui, que é o paraboloide, que tá lá em cima, né, um pedaço do paraboloide, tá? Então, vamos usar a mesma ideia que nós fizemos para construir os paralelepípedos, né? Preenchendo essa região abaixo dessa superfície e acima desse domínio aqui, que é o retângulo. Vamos preencher com paralelepípedos, ok? Então, vou deixar isso para o outro vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, para poder publicar, tá bom? Então, vou encerrar por aqui, eu vou publicar depois a parte B